O bebé de 6 meses morreu ontem no berçário de um colégio em Queluz e as causas ainda estão por apurar. E quem está lá? Eugénia Figueiredo. Mais uma vez, boa tarde, Eugénia. Boa tarde, estou novamente de regresso a Queluz, à porta do Infantário Amimi, o jardim-escola, onde ontem uma criança de praticamente 7 meses, fazia 7 meses no sábado, perdeu a vida. Consegui falar há pouco e, como disse, com a diretora do estabelecimento, Paula Costa. Demonstrou-se bastante perturbada, tivemos a conversar de uma forma informal, porque ela não se sentia capaz de dar declarações, mas foi-me explicando mais ou menos o que é que foi acontecendo dentro daquilo que me poderia ir explicando. Portanto, ontem por volta das 10 para as 3, seria normal as funcionárias darem uma volta, uma ronda pelas crianças que dormiam. Começou por abrir as janelas para que as crianças fossem acordando de uma forma natural, e o que lhe chamou a atenção neste bebê foi o facto de ele estar de barriga para baixo. Era habitual a criança dormir de barriga para cima e o estar de barriga para baixo chamou-lhe a atenção. Ela descobre então que a criança está com uma paragem cardiorrespiratória. De imediato começou as manobras de reanimação, isto porque, e confirmou-nos a diretora do estabelecimento, todos os funcionários têm uma formação em primeiros socorros. Também foi chamado o INEM, que chegou não muito tempo depois, mas que, passado uma hora de trabalhos de reanimação, os resultados foram infrutíferos. A criança acabou por morrer. O óbito foi declarado por volta das 4h30 da tarde, sensivelmente. Entretanto, e lendo na imprensa do dia de hoje, nós verificamos que se fala de duas situações: de uma possível vacina tomada neste dia de ontem e também de um líquido vermelho na boca, possivelmente sangue. Em relação a estes dois temas, a diretora diz-nos que a vacina é verdade. Ela não sabe o que é que a criança terá tomado a vacina, mas que sim, que terá tomado uma vacina nesse dia, apesar de não saber se há alguma relação com esta morte, já que os médicos também dizem que poderá ser uma morte súbita, ou seja, causas naturais, aquilo que muitas vezes acontece, infelizmente, a crianças desta idade. Em relação ao líquido na boca, diz-nos a diretora que quando a funcionária encontrou a criança, não havia sinais de sangue e que os lençóis estavam limpos. Portanto, ela especula que este sangue, a aparecer, terá sido por causa das manobras de reanimação. Isto porque quem refere este líquido são os agentes da polícia que mais tarde estiveram aqui. A senhora estava efetivamente muito transtornada, como assim também ficaram os pais, que também foram chamados. A diretora desta creche, que não conseguiu prestar declarações, está aqui há 20 anos e não consegue explicar o que aconteceu, porque nunca lhe tinha acontecido uma situação destas, de referir que esta creche está licenciada e é legal. Neste momento, a única coisa que resta esperar é pela autópsia, o resultado da autópsia, que será a única coisa que poderá revelar finalmente as causas desta morte. Eugénia, a pergunta que tenho para te fazer é: quem é que chegou primeiro, o INEM ou a PSP? Nós não conseguimos exatamente confirmar isto, mas pela nossa dedução da conversa, que foi um bocadinho mais rápida do que gostaríamos, nós percebemos que o INEM não demorou muito tempo, e o que a diretora nos diz é que não havendo sangue e os agentes que fazem a referência ao sangue, portanto já terá sido depois das manobras respiratórias feitas tanto pela funcionária como também pelos técnicos do INEM. Muito obrigado. Muito obrigada, Eugénia. Eugénia, então, em direto à porta do Infantário, onde ontem ocorreu, quando morre uma criança, é uma tragédia, esta tragédia. Hernani, comentário. Bom dia. Bom dia. Alguns, mas um enfermeiro forense, especialista nisto, acreditado nos Estados Unidos, para não termos aqui dúvidas e podermos perceber muitas coisas. É bom, a ser verdade, que estejamos a falar de um colégio que está certificado, que está devidamente legalizado pela Segurança Social e que tem todas estas valências, umas obrigatórias, outras não, em dia, designadamente os funcionários terem preparação de primeiros socorros e essas coisas todas. O enfermeiro Albino Gomes já nos vai explicar o que é isso de preparação para primeiros socorros, mas lembrar também esta importância, que é perguntar porque é que eu perguntei se foi primeiro a polícia a chegar ou se foi primeiro a VMER. E cumprimentava o enfermeiro Albino Gomes e perguntava-lhe desde já, porque se foi primeiro o INEM a chegar, faz sentido os polícias referirem ter encontrado, enfim,
uma mancha vermelha que pode ser sangue no bebê. Faz sentido. Até porque, pelo que eu percebi da notícia, houve manobras de reanimação. Essas manobras fazem parte a ventilação e a compressão cardíaca. E na ventilação, sendo o suporte avançado de vida, é introduzido um tubo chamado orotraqueal. Eu vou interrompê-lo, vou mostrar um bebê que arranjámos aqui a correr para, de alguma maneira, nos ajudar a perceber. Okay. Portanto, estamos a falar de uma criança de 6, 7 meses, ele fazia 7 meses dentro de dias. 6, 7 meses, a colocação das mãos, agarrando no bebê, a pressão é feita com estes 2 dedos polegares. E para mediar a pressão do tórax, porque o objetivo é sempre apertar o coração, entre aspas, contra a coluna, para fazer bombear o sangue para o resto do corpo. E a posição será esta da colocação das mãos. Quando eu falei do tubo, é um tubo que é colocado na boca e que vai até ao pulmão, passa pela traqueia e vai para o pulmão. E a presença ou não de sangue é normal porque depois destas manobras todas e ter sido retirado o tubo, é perfeitamente normal que possa ter aparecido um bocadinho de sangue. Claro. Porque não é... Estamos a falar de uma manobra invasiva. É utilizado um instrumento que é colocado na boca do bebê, um instrumento metálico para introduzir um tubo. Por isso, é perfeitamente normal. A própria compressão também pode provocar, não é? Porque estamos a apertar costelas, pode provocar algum traumatismo. Isso não me suscita grandes dúvidas. E, portanto, faz sentido que, no momento em que a diretora do colégio vê a criança, mais as funcionárias, não encontre qualquer líquido junto da criança e depois da intervenção a polícia tenha observado esse líquido, na medida em que isso pode ter sido após. A consequência, não é? A consequência. Pode ter sido uma consequência e não... Enfim, sim, aliás, o procedimento normal, se foi todo cumprido, eu penso que sim, liga-se 112, sai uma equipa especializada, e de certeza que saiu uma equipa com médico e com enfermeiras, a tal VMER, faz suporte avançado de vida, verificou que não havia resposta, verificou o óbito e a partir desse momento informa a central, e é a própria central do INEM que ativa a polícia para o local. No limite, porque pode, entretanto, ter sido ativado. Pode, mas vamos supor que o procedimento é este e é o mais corrente. É o próprio INEM que pede à polícia para ir para o local porque temos um cadáver. E este cadáver passa a ser da tutela do Ministério Público, porque estamos a falar que tem que ser autopsiado. Claro. E sendo uma autópsia médica legal, a partir daí a polícia faz a proteção do local, vai receber ordens do Ministério Público para fazer o levantamento e a remoção do corpo para a medicina legal. Primeira grande explicação, não é? Portanto, quanto ao líquido, pode ter sido sangue de facto e pode ter sido por isto a consequência. que nos explica... Agora, causas... Agora, vacina. Segunda questão, vacina. Existe em Portugal um Plano Nacional de Vacinação, que é obrigatório. Foram os pais que levaram a criança a ser vacinada. E fora desse plano, há outras vacinas que podem ser dadas por proposta do pediatra ou a pedido dos pais junto do pediatra. Em qualquer uma destas circunstâncias, seja por proposta do pediatra, seja por iniciativa dos pais junto do pediatra, essas vacinas só podem ser vendidas mediante receita médica. Sim. Estamos a falar das vacinas que são a primeira prevenção da meningite. Não é? Porque essas estão fora do plano. E é a opção dos pais fazerem ou não, que são 3 doses, fazerem ou não essas vacinas. E uma é por volta dos 6 meses? Sim. E tem que ser prescrição médica, não é de venda livre. E, efetivamente, também pode ter havido aqui um problema de um choque anafilático. Não é? O que é isso? O choque anafilático é simples. É uma reação que o organismo tem, porque quando nós estamos a administrar uma vacina, estamos a administrar um vírus atenuado. Não é? E o que acontece é que o nosso sistema imunitário pode reagir de uma forma diferente a essa introdução inócula de algo que está inativo. E fazer uma resposta generalizada de choque. Não é? E, ao fazer um choque, poderá provocar. Estes pais, na sua missão absoluta de proteger o seu filho de todas as suas, de todas as doenças que pode dentro daquilo que a medicina dispõe, acontece uma coisa destas, não se pode prever que uma pessoa tenha, que um bebê tenha uma reação destas. Esta é a segunda, no caso dos 6 meses. Sim, não se então pode não teria tido a primeira. Não, mas não se pode prever. Ainda menos se pode prever. Ainda se pode prever. A única vacina, não é bem uma vacina, mas o único tratamento que pode ser um bocadinho previsto é a penicilina, em que se faz um teste de sensibilidade antes da administração. Agora, as vacinas não se pode prever. Mas também podemos estar a pensar naquilo
que pode ser vulgo, que é a síndrome da morte súbita no latente. Portanto, nós não sabemos porque ainda não... Desculpa, Júlio, o facto do bebê ter sido encontrado de barriga para baixo e não de barriga para cima pode ter alguma relevância para aqui, para O que aconteceu? o caso da morte súbita? Pode efetivamente. E penso que isso... Sim, vamos ver como é que vai ser explicado. Ocorre a morte súbita e em que circunstâncias. Eu fiz assim, esta manhã, um quadro assim muito rápido, porque sei que a morte súbita, para ser declarada, passa a expressão, tem que ser inconclusiva em 3 coisas. Não é? Em 3 temas que a morte súbita tem que ocorrer e têm que ser inconclusivos para se poder declarar a morte súbita. 1. Autópsia completa, não é? Quer explicar? Autópsia completa, isto é, além de fazer autópsia médico-legal, falando para as pessoas perceberem cabeça, tronco e abdômen, faz recolha de tecidos para histologia e anatomia patológica e recolha de sangue para toxicologia. E esta é a autópsia completa, em que se faz um estudo completo e tem que ser inconclusivo. Portanto, para haver síndrome de morte súbita, estes parâmetros têm todos de estar a autópsia completa tem que ser inconclusiva. Não pode ser atribuída uma causa de morte. Exatamente. Segundo parâmetro, investigação no local. A investigação do local e as circunstâncias da morte. Exatamente. E aqui vai responder à questão que foi colocada, que é a posição da criança. Se quem esteve no local e começou a fazer a investigação reparou, por exemplo, que a criança, ou existisse a possibilidade de ter asfixiado com a posição em que estava, com presença de bonecos, almofadas, ficou com a cabeça encostada a uma grade e fez compressão, o local tem que estar completamente inconclusivo, isto é, limpo de qualquer probabilidade de ter causado a morte, e a posição do bebê também tem que ser limpa, sem ter qualquer possibilidade de ter causado a morte. Há uma grande controvérsia relativamente à posição em que se deitam os bebés, se será de barriga para cima, será de lado, será de barriga para baixo. Pergunto eu, não há uma posição mais correta para se deitar um bebé? Qual é A sua opinião. A minha pergunta é, qual é a posição em que o bebé estará deitado, em que mais facilmente pode asfixiar, por exemplo? É difícil responder a isso e eu vou dizer porquê. Porque a alteração da posição dos bebés, e aliás, certamente ao longo da história foram percebendo isso, que já houve quem colocasse de lado, já houve quem colocasse de barriga para baixo, atualmente é de barriga para cima, porque um dos diagnósticos do síndrome da morte súbita do latente, que, como se vai ver, é uma morte não conclusiva, claro. Não se consegue perceber porque é que a criança morreu, em determinados casos associou-se ao posicionamento do bebê. Não tinha a ver, às vezes, com vómito ou com uma situação de regurgitamento. Mas aí temos uma causa de morte. Aí Temos já não é morte súbita. Portanto, Aí já não é morte súbita. É que, no fundo, o síndrome da morte súbita do latente é muito difícil para os pais para já aceitarem que morreu o seu bebê. Em primeiro lugar. E segundo, é o pavor de qualquer pai nestas idades. Como é óbvio. Segundo, querem saber porque é que faleceu. E quando se diz que não se sabe como é que faleceu, é porque não se pode inventar uma causa de morte. E a posição do bebê foi alternando conforme os estudos que foram feitos. E nós não estamos a falar de uma coisa recente. No Antigo Testamento da Bíblia já vem dizer que há uma mãe que perdeu um filho enquanto ele estava a dormir. Porque quando nós falamos nesta definição, e depois a terceira que o Dr. Hernani irá colocar, estamos a falar de um período entre 1 mês de vida e 1 ano de idade. Claro. Em que preenche-se 3 critérios, não se sabe qual é a causa de morte, e vai-se atribuir isto Vamos então à última. Qual é a última que falta? A última é a história clínica da mãe e do filho. Não pode haver possibilidade de patologia, seja da mãe ou do filho, que possa estar associada à causa de morte. O que é que eu quero dizer com isto? Se, por exemplo, a criança, naquela história, tem história de uma infecção respiratória, uma bronquite, uma asma, já pode dar critério de morte. Como se a mãe, nos seus antecedentes, tiver probabilidade de transmissão de doenças congénitas, e também há estudos recentes que dizem que filhos de mães alcoólicas ou toxicodependentes, existe grande probabilidade de haver síndrome de morte súbita no latente. Vamos só então fazer a revisão da matéria. Síndrome de morte súbita em bebés, ou seja, em crianças com entre 1 mês e um ano,
que é a definição de Sim, do hoje período latente, mundialmente aceito. Exatamente. Para ser síndrome de morte súbita tem que ser inconclusivo quanto à autópsia completa, isto é, quanto aos resultados de uma autópsia completa, plena, tem que ser inconclusivo em relação ao local e às circunstâncias, portanto não pode haver nada que altere, e tem que ser inconclusivo em relação à história clínica, quer da mãe, quer do filho. E só com estas 3 inconclusões é que se pode falar no síndrome de morte súbita. Sim. E na sua opinião, do pouco que sabemos deste caso, acha que foi um síndrome de morte súbita? Acho difícil. E vou dizer porquê. Se calhar posso estar a cometer um erro de apreciação porque não conheço o caso, não fui ao local, não analisei. Mas também os estudos dizem que o síndrome da morte súbita acontece muito durante a noite e não durante o dia. Ok. E eu estou-me a regular por estudos, e isto tem sido teses de doutoramento seguidas de muitas pessoas que se dedicam, porque isto é o grande mistério da ciência. É verdade. Embora hoje até posso dizer que há uma corrente que diz que pode estar associada à incompatibilidade genética entre o casal, por isso já estamos neste nível de investigação, e em geral é durante a noite e não durante o dia. Aqui encontrávamos um ponto intermédio, porque foi durante o sono. Pois, sim. Mas uma cesta nunca será tão profunda como o sono que se alcança durante a noite. É esta a questão. Exatamente. Porque o nosso biociclo, não é? Há órgãos que, de uma forma para que todos percebam, entre aspas, ficam a descansar para outros trabalharem. Ok. E é por causa disso é que depois acontece o bebê que não acorda para beber o leitinho durante a noite e os pais vão dar com o bebê falecido. Tenho mais uma pergunta que é, os síndromes de morte súbita verificados ou conhecidos em Portugal repetem-se mais nos infantários, nos hospitais ou em casa dos pais? Em casa dos pais, definitivamente. Raramente nos hospitais, raramente nos infantários, quase sempre na casa dos pais. Porque é o percurso da noite. Quase sempre. E portanto que é o percurso em que o bebê está mais tempo sem ser observado, porque os pais também estão a dormir. Como é óbvio. Eu só queria chamar a atenção aqui de um aspecto. Esta autópsia tem que ser feita, e eu não ponho em causa ninguém da medicina legal, porque sei que existem excelentes profissionais, mas tem que ser feita por alguém com muita experiência. Porquê? Porque foram feitas manobras de reanimação e que são considerados artefactos. Claro. Atenção que este coração deste bebê, depois de ter sido reanimado, pode dar imagens sugestivas de infarto, por exemplo, não é? Porque não houve circulação. Da mesma forma que o cérebro pode ter lesões associadas ao tempo que teve sem oxigenação e de reanimação. E por isso é que eu digo, sei que existem excelentes profissionais na medicina legal, não é isso que eu estou a dizer, mas que é preciso ser alguém muito treinado para fazer este tipo de autópsias. Só depois, de facto, da autópsia é que vamos tentar perceber o que é que aconteceu. Este é, de facto, o pavor dos pais, então, exatamente, dos pais inexperientes do primeiro filho. Sim. É uma aflição imensa, realmente não há nenhum sinal para isto, pois não há morte súbita dos bebés. Não há. Não, já agora deixa-me dizer, o simples facto de se chamar síndrome, normalmente está associado a desconhecimento da ciência. E isto verifica-se na medicina, na psicologia e noutras áreas das ciências humanas. Quando se fala em síndrome é porque é uma coisa que ocorre apesar de ter pontos comuns com diversas outras doenças. E repara que aqui é pela inconclusão. Não pode ter isto, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro. Não pode haver história clínica, não pode haver circunstâncias. Não é? Exatamente. Claro. Isto é o símbolo do... Podíamos lhe chamar um dos síndromes do desconhecimento. Posso dar um exemplo na área da psicologia. Há síndromes cuja origem não se conhece. O autismo não se percebe como é que ocorre. Bom, há teses, mas não se percebe como ocorre. E ele deixa de ser síndrome quando passa a ser conhecida a sua origem, a doença. Temos aqui temos já vários comentários de mães a partilharem consigo as suas experiências com a vacinação dos filhos, e tenho uma senhora que dá aqui um retrato, no fundo um retrato de geração, que diz que nesta questão de como é que se põe o bebê a dormir, ela diz, eu tenho uma filha de 31 anos, quando ela era pequenina diziam-nos para pôr o bebê a dormir de barriga para baixo. 31 anos depois, esta filha agora há um neto e dizem-no para pôr a dormir de barriga para cima. Isso é o problema da ciência toda. Exatamente. Lembra-te que há 30 anos os óleos vegetais é que eram bons e o azeite fazia mal.
Por exemplo, não é? não é? Portanto, é de facto, há aqui muitas mães também a falarem sobre os efeitos das vacinas. Há uma senhora que faz aqui a sua, aliás, retrata como começou por tomar vacinas fora do plano da vacinação e depois começou a ler a bula no centro de saúde e alguém veio recomendar que ela não lesse a bula porque os efeitos secundários eram um bocadinho assustadores. Portanto, bem, mas isto só vamos saber mesmo depois de ter sido efetuada a autópsia médico-legal. Sim, João. É verdade. Mas atenção que eu achei importante para desmanchar já aqui. Não, acho que foi muito elucidativo e acho muito útil. Eu só queria chamar a atenção que aqui poderá ser a chave da investigação o local. Sim. A investigação do local é importantíssima. A autópsia poderá até dar uma causa de morte. Atenção, porque agora a autópsia pode ter... A criança pode ter tido uma doença congénita que não sabia, que não estava manifestada. Mas a investigação do local aqui é importantíssima. Claro. Temos que agradecer então este esclarecimento. Vamos prosseguir, temos outras matérias. Desculpa, deixa-me só concluir, Júlia. Principalmente para perceber que o facto de se ter encontrado, ao que lemos, sangue, pode não ter que ver com a causa da morte, mas com uma tentativa de reanimação. Portanto, isto é importante para as pessoas não pensarem já... E já agora uma última mensagem, que é: nenhum pai, nenhuma mãe pode viver com o pânico. Pode viver preocupado, mas não pode viver com o pânico. Primeiro, porque a morte súbita não é previsível. Por isso é que ela é súbita, porque não é conhecida. Por isso é que ela tem este nome de síndrome. E, portanto, as pessoas têm que regressar ao seu registro normal de seres humanos, da alegria de ter um filho, da alegria de o criar e da alegria de o ter a dormir. Claro. Não podemos entrar nesse pânico, sob pena de descompensar-nos todos. Acontece, mas acontece muito pouco o índice. Estamos a falar abaixo de 1%. Exatamente. Por isso também não... Mesmo muito pouco. E ainda assim, uma criança que morra assim, toda a gente terá culpa, menos os pais, porque ninguém adivinha. Mas continua, a melhor arma contra este... É a atenção e a prevenção. E o conhecimento, e isso foi o que fizemos assim. Ora bem... Vamos prosseguir então. Vamos falar do nosso jogo. Exatamente, 760, 300, 600. Já sabe que temos um prémio que é garantido de 1000 euros, o que significa que vai ganhar pelo menos 1000 euros e abaixo disto não vai ganhar. Vai ganhar sempre acima dos 1000 euros, porque o que nós queremos fazer com o furo da sorte é que vá acrescentando estes 1000 euros iniciais, 250, 500, 750 ou então, se a sorte estiver do seu lado, 44.500 euros, o que faz um total de 45.500. Portanto, vá ligando 760, 300, 600, porque este pode ser, quem sabe, o seu dia de sorte e dar uma pequena volta à sua vida, pagar aquelas contas que tem para pagar, deixar o seu dinheiro, aquele que ganha com o seu trabalho, de lado e gaste este prémio que nós temos para si, que hoje tem um teto mínimo, como disse, de 1000 euros. 1000 euros são garantidos e um teto máximo hoje de 45.500 euros. E pode dar para muitas coisas, não é? Já sabe. Além da poupança, quem sabe, estamos a pensar já nas férias, um dia o sol vai voltar. Ainda volta o sol. Parece que até o fim de semana não. Pronto, mas pode ser. Um dia o sol brilhará por todos nós. Exatamente, mas foi Já tão... Tivemos uns dias tão bons, e de repente já chama-se pequena introdução ao verão. As pessoas é uma disciplina. Exatamente, as pessoas perceberam como é que é, agora vão refletir e depois estão prontas. E hoje fura a Júlia, que já não fura há muito tempo. Hoje furo eu? Deve estar, a Júlia já não furará com certeza há muito tempo, já está ressacado de furar. Muito obrigada, Jota, foste uma grande generosidade para mim. Vou furar então com alegria, como sempre. E com satisfação. Exatamente. E com um gáudio. Hoje ele está no gáudio, 760, 300, 600. Bom, vamos prosseguir. Vamos agora, temos que perder este sorriso, porque as histórias são tristes. Foi anteontem detido um homem de 66 anos que terá asfixiado a mulher até à morte, mas que, entretanto, chamou a emergência médica, fazendo crer que a esposa sofrera uma doença súbita inesperada. Hernani, o que aconteceu... Para já, uma notícia boa para este homem. Não vai ser acusado de omissão de auxílio. Pode ser acusado de homicídio, mas de omissão de auxílio não, ele chamou o INEM. Mas o que é que aconteceu? Bom, isso calma. Vamos por partes, não é? Não, o que é que se sabe? Desculpa. Pronto. O que é que sabemos? Portanto, primeira coisa, este homem pode vir, aliás, foi detido e, portanto,
é suspeito de ter participado na morte da esposa. Mas não será acusado de omissão de auxílio. Como é que se chegou a essa... Como é que a polícia teve ali indícios? Júlia, deixa-me fazer render o peixe. Então, rende Espera aí, mas eu acho esta história é muito curiosa. Pronto, mas é preciso contar a história. Então, Portanto, o que é que o desculpa. senhor disse? Mas temos aqui a pessoa indicada para explicar. O que é que o senhor disse? Olha, estava-se a preparar para ir à festa dos Santos Populares e deu-lhe uma coisa e foi-se. Isto é a tese genérica. O que é que aconteceu? Chamou o INEM e é ao INEM, é aos bombeiros, é à emergência que ele conta. Coitadinha, deu-lhe ali uma coisa, não sei o que é que lhe aconteceu. E foi. Idade de 60 e poucos anos, não é? 66. Há uma coisa no ser humano que não tem idades, que são as suas características mais ancestrais. As características mais ancestrais da humanidade estão cá desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos. Mesmo até o dia em que morremos. Essa coisa de acharmos que, a partir de uma certa idade, as pessoas não são criminosas, é um erro. Não era Mas é um sinal de humanidade, mas é um erro. Não era nesse sentido. Era no sinal que a senhora tinha ou não idade para se ter sentido subitamente mal. E hoje, com 66 A anos, senhora as tinha um pessoas... historial médico de diabetes, não é? Exatamente. Ok. É nesse E, portanto, sentido. Vieram as autoridades, isto passa-se aqui na zona de Santarém, vieram as autoridades e, de facto, a senhora, pronto, estava ali inanimada, já sem vida. Estava sentada. Pois. João, morre sem qualquer posição. Para se morrer só precisa estar Mas vivo. estou a perguntar, a senhora estava sentada Sim, quando sim, chegou... E, portanto, todas as tentativas para reanimar a senhora eram já visivelmente infrutíferas e a senhora Foi declarada. elevada, não é? Sim. Acontece que a medicina forense, a enfermagem forense, estas ciências todas, O corpo humano. não é? Estas ciências todas falam com corpos sem vida. E como se costuma dizer na medicina legal, os cadáveres falam. Contam coisas, não é? Contam histórias. O que é que Que pode não ter se vêem à acontecido partida, aqui? não é? Exatamente. Portanto, não havia sinais à partida de esta senhora ter sido estrafegada, perdão Alvo uma de alguma expressão. violência, não é? O que se lê é que ela teria sido estrangulada. Isso é o que se lê. Pronto, é o que se Tenho lê. aqui um especialista não quer saber do que se Pronto. lê, não é? Porque é que só depois, Exatamente. durante a autópsia, é que se reparou nas tais marcas no pescoço? Ou seja, porque é que o médico ou o profissional de saúde que socorre esta senhora, enfim, em vão já, não é? Naquele momento não detecta nada e depois, na autópsia, se vem a perceber que a senhora foi esganada e não asfixiada. Pois aí está a questão. Não podemos falar aqui de estrangulamento. O estrangulamento exige a utilização de um objeto. Pode ser uma corda, pode ser um lenço, Pode ser um braço, pode em forma de garrote. exatamente. Mas ainda assim, para fazer este tipo de estrago, se podemos chamar, teremos que ter uma coisa que chama-se a máscara equimótica. Isto é, uma cabeça que fica com sinais de asfixia. E fica na hora em que a pessoa morre? Se for por estrangulamento, aquilo que se chama o estrangulamento a braço, sim. Fica. Isso acontece porquê? Porque há Congestão. do sangue. Exatamente. O mecanismo é duplo. É de asfixia e é de compressão das carótidas. Não é? Que é a compressão das carótidas, que são as artérias que passam aqui de lado, levam à inconsciência. E depois a vítima vai ficar asfixiada. Estamos a falar do estrangulamento. O estrangulamento. Ok. Se estivermos a falar de laço, o que não terá acontecido, porque deixava uma marca e é visível. Não é? Quem vai abordar vê visivelmente ali uma marca de um laço. Certo? E mais que não seja, se foi feita à frente, fica com a marca à frente, é um chamado sulco horizontal. Se é feito atrás, fica com a marca atrás do sulco horizontal. Bom, Esta então, expressão, Esganadas. esganadas. É que chama-se mesmo. Há uma diferença entre o estrangulamento que é feito, como disse, com uma corda, com um laço, e a esganadura que é feita feito com com as mãos. Com mãos. O Então, sangue quando continua a A circular. asfixia, com as mãos, não é asfixia, Daí é esganadura. É esganadura. Daí Eu, as nós coisas que eu ouvimos. aprendi. Esganadura. Eu era miúdo e lembro-me de ouvir os mais antigos dizer eu esgano-te. É esganadura. É esganar, é ir lá O com que as acontece mãos e- é, com as mãos, eu aperto o pescoço de alguém E mata. e mato. Porque também acontece o tal mecanismo de inibição. Não é? Porque eu vou apertar a estrutura do pescoço, onde passa o ar, volta a comprimir também os vasos sanguíneos,
A vítima fica inconsciente e asfixia. Porquê é que poderá ter sido este o mecanismo e que só foi identificado mais tarde? Porque o corpo, depois, mais tarde, começou a aparecer as tais marcas equimóticas, ou então alguém que foi espreitar aqui debaixo dos maxilares e viu, provavelmente, marcas dos estigmas unguiais, que é as unhas marcadas na pele. Pode ter acontecido isso. Ao esganar, aquele famoso ocioide pode ser desfeito, partido? É preciso muita força. O que é o ocioide? O ocioide é que nós chamamos a maçã de Adão. Maçã de Adão. E tem esta cartilagem, que é onde está, que nos faz falar e por aí fora. Isto é o osso. Este osso para partir é preciso muita força. É. Eu vou chamar a atenção que muitas vezes comete-se alguns erros de interpretação, não da medicina legal, mas de algumas pessoas, que, por exemplo, no enforcamento, que existe fratura do osso hioide. Pode não haver. É preciso usar uma grande força para partir esta estrutura aqui. Eu tenho uma questão. Portanto, aquela senhora pode ter sido morta por esganamento. Sim. Bino, eu tenho outra questão. Nós temos aqui nesta zona os chamados seios carotídeos, é assim que se chama, não é? É. O que provocam Pronto, era 6, foste ler. Não, seios És carotídeos. tramado. O que provoca assim, de grosso modo, uma desaceleração do batimento cardíaco. Pode provocar, inclusive, desmaios. 15, a medicina legal. 15, a medicina legal. Vê-se perfeitamente. Este mecanismo de morte pode acontecer também por causa disto ou não? Pode ser, senhora. Aliás, a massagem do seio carotídeo é uma forma técnica para pessoas que estão com frequências cardíacas elevadas, isto é, o coração está a bater muito depressa, Massajar e os que seios fazem a carotídeos. massagem, mas não pode ser a própria pessoa, Claro. que não tem essa experiência, mas as equipas que têm experiência fazem a massagem para diminuir a frequência. E precisamente se eu colocar as mãos no sítio certo, e o seio carotídeo está na carótida, não é? Se eu colocar as mãos nesse sítio, se eu fizer ali pressão, eu vou diminuir a frequência cardíaca e posso provocar a paragem cardíaca da pessoa. Claro. Há até quem utilize isso para outras práticas, mas não vamos por aí. Isso Também. são para outros Exatamente. segmentos do programa. Para mas outros não este. segmentos do programa. Muito obrigada então por mais esta informação. Vamos então agora prosseguir, ainda temos mais uma matéria, mais algumas matérias para discutir. Agora, porque estamos a muito pouco tempo, agora vamos concentrar aqui a nossa atenção no jogo, no furo da sorte. Tem mais ou menos 3 minutos para ligar e já sabe, portanto, aqui um bocadinho estes 40. Eu acho que este jackpot estou com uma sensação que também está um bocadinho, está insuflado. O nosso primeiro jackpot saiu-se, No se não me segundo engano... dia, ao segundo dia, Não, terceiro. dia 12 de fevereiro. As coisas 12 de fevereiro, as coisas que tu sabes. 12 de fevereiro. Isso é um momento histórico. Este é o momento, está 12 de fevereiro. 14 mil euros na altura, portanto, estatisticamente está na Foi altura... para a terceira na altura. Exatamente, estatisticamente está na altura... Estatística. É assim, não é? Está na altura, uma meus estatística. amigos, Está na altura ligarem de sair. 760, 300, 600. Mas eu acho que não é furo da sorte. Não é furo da sorte? É furos da sorte. São vários, são Com 4. um não tens sorte nenhuma. Não, mas nós temos sempre 4. Portanto, a ideia é aqui aí em casa percebam a oportunidade. E a oportunidade está aqui, é o telefonema, basta apenas, são 60 cêntimos mais IVA, convém sempre esclarecer, e temos então aqui o dinheirinho preparado. Para que é que serve este dinheiro? A nós não nos interessa nada, não fazemos perguntas, não testamos os seus conhecimentos, às vezes somos um bocadinho abelhudos para saber o que é que vai fazer o apó-almoço, mas isso é que somos nós, que somos assim. 760, 300, 600, vai ligando, se puder mais do que uma vez, aumenta as suas possibilidades e se calhar pode sonhar com umas férias mais desafogadas. Eu agora já só penso em férias, andamos todos a pensar em férias, mas se calhar não há férias, porque não houve, se calhar até pode estar desempregado. Olha, quem está de férias é o Fábio Coentrão. É? Está de Mas eu férias. dizer que sim, o Hugo Almeida também. Veio de férias para Portugal. E o Rui Patrício, não é? Uma Coitado, série deles. aleijou-se, olha. Portanto, Mas já não vais mais, já chega. 760, Não, o Fábio Coentrão 300, também pode ligar. 600, Ele está para a toda chegar a e gente liga. ver tranquilamente o Mundial, a participação da equipa portuguesa, para sonharmos todos muito. Quem sabe até ir ao Brasil, ver uma final qualquer, quem sabe. Enfim, as pessoas têm os seus sonhos, não é? Ou Goa, Tudo é ou possível. Macau. Tudo é possível. Está na altura do jackpot sair. Portanto, já sabe que 1000 euros ganha com toda a certeza, não ganha abaixo disso, ganha acima disso, pode ganhar 1250, pode ganhar 1500, pode ganhar 1750, qualquer uma destas três quantias já é bom, e pode ganhar 45.500 euros. Agora pergunte-se o que é que faria com 45.500 euros. Enquanto faz essa pergunta, vá ligando 760, 300, 600, porque hoje pode ser de facto o seu dia de sorte e dar uma pequena volta
à sua vida. Faltam Portanto, 30 segundos agora. Ai. Não, 30 já está segundos. já está sol agora? Não, Ainda continua- Ah, então continua isto é um astro brilhante hoje. Se sai é uma coisa extraordinária. As nuvens aí de casa dissipam-se. Não está sol? Não. Oh, valha-me Deus. Mas se Lá tu fora quiseres, ver. a gente telefona para pôr aí. Eu fui lá fora ver. Foste lá fora ver. Aliás, tenho aqui no Podes meu- ver aí, se faz favor. Vê lá se ainda vai fazer sol agora à tarde. 10 segundos. 10 segundos, ligue. segundos para que tenha o sol em Faz casa. favor a ligar. 760, 300, 600, que não é um número difícil. Aliás, eu acredito que toda a gente já sabe de cor, porque estes números são assim muito orlhudos e já acabou. Portanto, se não foi hoje, é para amanhã. Vamos então prosseguir. Agora com uma última... Só mais uma coisa. As pessoas podem continuar a ligar. Podem, aliás. Conta para amanhã. Conta para amanhã. A partir do momento em que fechamos, já está a contar para o dia seguinte. E é o... 760, 300, 600. Pronto, Ana não fosse Saltão. as pessoas esquecerem isso. Ana Saltão, inspetora da Polícia Judiciária, que está a ser julgada pela morte a tiro da avó do marido, tem negado a autoria do crime e hoje decorre a terceira sessão do julgamento. É verdade, tem negado a altura do crime e tem, como eu disse da primeira vez que aqui falámos os dois sobre isso, e vou usar a mesma expressão, uma senhora formada em Coimbra, está a lidar com matérias que conhece, é uma pessoa formada na Polícia Judiciária, continua a lidar com matérias que conhece e, portanto, ou a acusam como deve ser, ou ela fará a sua defesa como deve ser, como se espera. Por exemplo, a Polícia Judiciária diz que ela tem uma ferida na mão dos tiros que deu. A senhora diz que a ferida é da omelete que fez para o jantar de aniversário de casamento. Mas que ferida era essa? É uma ferida na mão, que é ferida na mão, que é no sítio onde passa a Uma queimadura corredura. de cozinha. Ou era ferida mesmo? Agora é a medicina legal que vai ter que explicar ao tribunal se a ferida das omeletes dá para as feridas das pistolas. Agora é que a medicina legal. É para isso O que ela homem está existe. sacudido. Pronto. Por exemplo, a senhora diz que o casaco, que as suas roupas tinham vestígios de pólvora. E a senhora diz, e bem, que se calhar a roupa tem vestígios de pólvora porque foi contaminada durante o caminho, porque quem foi buscar a roupa foram os seus colegas da Polícia E agora Judiciária. estamos contaminados pelo tempo. Eu sei que ainda temos um minuto. E a senhora diz, por exemplo, também que tem o telemóvel desligado, que estranho a senhora teve o telemóvel desligado. Eu tive o telemóvel desligado porque o telemóvel avariou-se. Porquê é que o telemóvel se avariou? Por conta que caiu vinho. No dia anterior tinha caído vinho em cima do meu telemóvel. Portanto, estamos aqui em presença de uma pessoa que sabe muito bem o que está a fazer e ou acusam com provas muito específicas ou o tribunal vai ter que decidir em função do que cada um explicar melhor. Portanto, isto ainda vai dar que falar, não Sim. é? Portanto, estamos na terceira sessão do julgamento. Temos que agradecer ao Albin ter estado connosco. Está Muito sempre obrigado. convidado para vir explicar-nos como é que é. Os seios. Carotídeos. Seios carotídeos. Hoje, então, isto foi aqui uma aula perfeita. Medicina legal. Eu não fiz medicina legal, tenho fascínio. Mas eu posso emprestar as minhas sebentas. Pensei que eram os seios carotídeos. Muito obrigada, um aplauso. Muito Abrir com os obrigada. pesquelos, abrir com os pesquelos.